Assinantes do canal vieram me perguntar qual dos livros que eu li sobre o tema da Segunda Guerra Mundial mais me causaram perplexidade por conta das cenas de violência. E a resposta para essa pergunta é esse livro aqui do Antonin Pivo, Berlim, 1945. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Hoje vamos tratar sobre esse livro, Berlim, 1945. Primeiramente, sobre as impressões desse livro, é importante que destaquemos que é um livro onde as cenas de violência são muito impactantes, bem como a riqueza de detalhes que o autor coloca nesse livro. Então, é um livro que eu recomendo apenas para aqueles que tenham estômago para ler um tipo de livro com conteúdo tão forte, com cenas de violência tão explícitas quanto esse. Inclusive, esse livro aqui ele foi acusado por alguns críticos como pornografia de guerra, devido à forma explícita que o autor coloca as cenas descritas nesse livro. Mas o autor responde que o papel do historiador é mostrar a riqueza de detalhes desse conteúdo. Então, sobre o tema propriamente que deu nome a esse livro, Berlim 1945, a gente tem que explicar a invasão da Alemanha, a invasão da Rússia, melhor dizendo, por parte da Alemanha em junho de 1941, no âmbito da Operação Barbarossa, que foi até hoje a maior operação militar de invasão de uma potência por outra. Então, a Alemanha invadiu em junho de 1941 com mais de 3 milhões de militares a Rússia, causando uma guerra sem precedentes, porque um dos componentes, diferente de outras guerras que até então não tinha visto, essa invasão do território russo por parte da Alemanha era uma guerra de extermínio. Então, assim, não se tratava de uma guerra simplesmente com objetivos militares, mas uma guerra onde noções de racismo e preconceito estavam cravados dentro do coração do militar alemão. Então, o que ocorria? Os militares, Hitler não queria apenas vencer a União Soviética, Hitler queria exterminar o povo soviético, para que esse território, agora sem a população, fosse ocupado pelo povo de raça superior ariana, segundo Hitler, que esse povo se mudasse para lá, se reproduzisse e povoasse o mundo com o povo de raça superior, de raça pura, que seria o povo ariano. Então, é uma guerra efetivamente de extermínio, onde muitas maldades foram feitas e foram infligidas ao povo soviético durante a invasão da União Soviética. Então, o que ocorre? Há uma batalha que vai mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Stalingrado, e devido à importância desse tema, eu gostaria de tratar em um vídeo específico sobre a Batalha de Stalingrado. Uma batalha muito estudada e não é à toa pela sua representatividade, pela sua importância no âmbito da Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Stalingrado, sem nenhuma sombra de dúvida, representa um marco de ruptura do processo da Segunda Guerra Mundial. Até então, antes da Batalha de Stalingrado, claro que tiveram algumas batalhas que a Alemanha venceu e também que perdeu, mas efetivamente significa o momento de virada da guerra. Até Stalingrado, a Alemanha ela basicamente acumulava grandes vitórias. A partir da Batalha de Stalingrado, as forças da União Soviética cercam o Sexto Exército nas ruínas de Stalingrado, e a partir desse momento começa uma contraofensiva que a União Soviética vai retomar os territórios perdidos no seu próprio país, bem como avançar dentro do coração da Europa, inclusive chegando a Berlim, onde termina a guerra na Europa através da libertação, a ocupação de Berlim pela União Soviética. Então, o que ocorre? Os militares e a população soviética foi tão maltratada, tão humilhada e tão martirizada durante essa invasão, que durante a retomada desses territórios, dessa contraofensiva, há um sentimento muito forte de vingança, principalmente por parte dos militares da União Soviética,
ou o Exército Vermelho, como popularmente era chamado. Então o que ocorria? Todo tipo de maldade que os soviéticos pudessem fazer à população da Alemanha, como uma resposta, como uma vingança aos atos feitos contra a sua própria população natal, eles fizeram. E quem muito sofreu, em específico, esse que esse livro vai tratar com especial destaque, é a situação das mulheres. As mulheres, sem nenhuma sombra de dúvida, são as maiores vítimas dentro de Berlim, nesse momento em especial da Segunda Guerra Mundial. Então a população civil, mulheres, crianças, idosas, elas sofrem além dos desgastes que toda a população sofria, como a fome, como a sede, como doenças, como a falta de abastecimento de itens necessários, todos esses problemas que atingiam toda a população de uma forma geral, as mulheres, além disso, ainda sofriam o pânico e o medo do estupro. Então, assim, a prática do estupro é algo muito relatado nesse livro, certo? Então, os militares russos, eles não queriam apenas ocupar e vencer a Alemanha, eles queriam levar o sofrimento para o povo alemão. Então, esse livro vai tratar de forma muito detalhada sobre esses estupros que ocorriam, sobre como o autor vai colocar que a questão dos estupros não é algo pontual de um militar ou outro que resolve cometer esse ato de barbaridade. O ato de estupro ele é praticamente uma política do Exército Vermelho, do Exército Russo durante essa ocupação. Se torna uma ferramenta da guerra. Então, são essas razões que fazem com que hoje na Rússia, atualmente, esse livro seja proibido, inclusive por conta de mostrar esse lado negro que os historiadores russos não gostam de mostrar. Então, por isso, esse livro hoje ele é proibido na Rússia. Então, esse é o livro Berlim 1945, ele mostra desde a Batalha de Stalingrado até a ocupação de Berlim, marcando o final da Segunda Guerra Mundial na Europa. Certo? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ainda continua no Pacífico, na batalha entre o Japão, o Império do Japão e os Estados Unidos, terminando especificamente com os ataques das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto, mas isso aí vamos tratar em outro vídeo específico. Então, esse livro é um livro que eu recomendo para aqueles que queiram entender sobre esse assunto, mas que o leitor deve ter realmente estômago para ler um livro com cenas tão fortes, bem como o emprego de termos muito técnicos. Então, eu não recomendo esse livro para aquele leitor realmente inicial. Recomendo para aqueles que já têm um domínio básico sobre esse assunto e principalmente que tenham frieza para poder ler um livro e não se chocarem, não causarem em si uma sensação de mal-estar por conta da violência que o autor relata nesse livro. Agradeço, é só um pequeno comentário sobre esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa os seus comentários, pergunte, dê sugestões de livros que vocês gostariam que nós falássemos sobre ele aqui no canal. Com isso nós fortalecemos o nosso canal, conseguimos fazer um conteúdo cada vez mais agradável para que o canal possa crescer com a participação de todos. Agradeço, até mais.